Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, se alguém tinha dúvidas, no final deste debate ficaram esclarecidas. O Chega é a única oposição ao governo socialista. Durante esta tarde, acusaram o Chega de apresentar uma moção de censura, segundo a IEL, por birra e infantilidade, segundo o Bloco de Esquerda, um favor ao governo e uma brincadeira, o PS fala em encenação e farsa, o PSD diz que é uma criancice. Podem dizer o que quiserem, mas o que os portugueses sabem é que somos nós que temos essa coragem de olhar e dizer nos olhos aquilo que eles pensam e sentem todos os dias. Este governo não serve a Portugal. A senhora deputada Maria Begonha disse que esta moção de censura degrada a democracia. Tenho uma novidade para si, senhora deputada. O que degrada a democracia é haver deputados em exclusividade e receberem 3 ordenados. O que degrada a democracia é a corrupção nas autarquias, particularmente nas autarquias socialistas. O que degrada a democracia é termos ministros e secretários de Estado presos por corrupção. Olhamos para este governo e sentimos claramente que tem um déficit de credibilidade. Um governo aos farrapos, onde já saíram ministros e secretários de Estado. E já bateu recordes, com uma secretária de Estado a estar 25 horas no cargo. Um governo que afastou o secretário de Estado da Defesa por suspeitas de corrupção, mas que manteve o hoje Ministro dos Negócios Estrangeiros, desaparecido deste Parlamento, João Gomes Cravinho, envolvido num esquema de corrupção nas obras do Hospital Militar de Belém. Ainda na Defesa, soubemos ontem que o Secretário-Geral do Ministério da Defesa foi constituído arguido pelos crimes de abuso de poder e falsidade informática, mas a Ministra Helena Carreiras manteve-o no cargo. Afinal, tudo é normal neste governo socialista. Este é o governo que tem um ministro como João Galamba, com o importante dossiê das infraestruturas, que foi demitido publicamente pelo Presidente da República. Podia continuar e continuar. Estaria horas e horas a ler as trapalhadas deste executivo de António Costa desde o dia 30 de março de 2022. É um governo que não serve a Portugal. Uma maioria absoluta caduca e sem rumo. Senhor Primeiro-Ministro, vou-lhe dar mais um pouco de história. Nós não nos esquecemos dos 300 mil euros do ex-secretário de Estado Miguel Alves por um pavilhão que não existe enquanto foi autarca de Caminha. Nós não nos esquecemos da atrapalhada que foi o caso da TAP, com indenizações bilionárias e de uma comissão de inquérito que tentou ocultar tudo o que por lá se passou. Nós não nos esquecemos da contratação de Sérgio Figueiredo, feita por ajuste direto pelo Ministro das Finanças, com ordenado de Ministro, numa clara troca de favores. E se não fosse o Chega a denunciar, ele lá estaria. Nós não nos esquecemos das polémicas com a Ministra da Coesão ou com o Secretário de Estado das Florestas a beneficiar diretamente familiares. Se tudo isto não bastasse para censurar este governo, vamos continuar a falar do país real. Na saúde, antes morriam pessoas em macas nos hospitais portugueses. Hoje morrem à porta dos hospitais por falta de assistência. Pessoas que para ter uma consulta nos centros de saúde têm de estar na fila às 4 ou 5 da manhã para receberem uma simples senha. Mais de 1.600.000 portugueses estão sem médico de família, quando António Costa prometeu médico de família para todos. Para ser médico de família, rapidamente, tem de ser imigrante, porque aí passam à frente de todos os que estão em lista de espera. E vem o ministro Manuel Pizarro, também ausente neste Parlamento, deve andar a propagandear por este país, com um sorriso nos lábios dizer que contestação é apoio ao SNS. Não, senhor ministro, contestação não é apoio ao SNS. Contestação é porque os portugueses querem uma saúde melhor e o senhor e este governo não estão à altura para resolver esse problema. Senhoras e senhores deputados do PSD, será que este governo não merece ser censurado? Então vamos ao ensino. Começou o novo ano letivo. Mais de 92.000 alunos estão sem professores atribuídos. Ano após ano, a história repete-se. O ministro que já mostrou não conseguir dar a volta à situação. Os professores continuam sem receber aquilo a que têm direito e continuam a lutar por dignidade na sua profissão. As agressões a professores aumentam de ano para ano. A profissão não é atrativa e vem o senhor ministro dizer numa entrevista que resolve a situação porque um professor forma-se em 2 anos. Não, senhor ministro, o senhor não consegue resolver a situação. O senhor está como este governo, em farrapos, sem credibilidade ou autoridade. Senhor ministro, existem professores a dormir em quartos partilhados. Quartos partilhados. Senhor Ministro, ficaria a dormir num quarto partilhado? Não ficaria, sabe que não. Mas para o PSD, também o ensino não merece a censura a este governo. Então vamos falar de justiça. Processos e mais processos que se acumulam em tribunais. Uma justiça atrasada em quase 20 anos e que tem de ser urgentemente mais célere. Uma Ministra da Justiça que não reúne com os sindicatos do setor, que apenas diz estamos a fazer acontecer.
Tenho mais notícias para si, Sra. Ministra. A única coisa que está a acontecer é a sua inércia em resolver os problemas da Justiça, em não resolver os problemas com os funcionários judiciais, o que faz com que os processos se tornem cada vez mais morosos. Para dar credibilidade à Justiça, ela tem de ser mais célere. Não podemos andar anos e anos com o processo da Operação Marquês e o José Sócrates a fazer jogging na Ericeira. Não podemos correr o risco que este processo possa prescrever, como vai acontecer. É a Justiça a bater no fundo, como se viu no triste espetáculo deste fim de semana, com um assassino a entregar-se tranquilamente às autoridades e não o pôde fazer no sábado porque, imagine-se, não era um caso grave. Onde está a Justiça em Portugal? O que dizer à família do agente Fábio Guerra, que viram o seu filho morto à porta de uma discoteca e um dos assassinos ser recebido quase que como um herói e que se entregou às autoridades quando quis? Senhora Ministra, aquelas imagens deviam fazê-la corar de vergonha e perceber que não tem feito nada para melhorar a Justiça em Portugal. Mas para o PSD, também a Justiça não merece a censura a este Governo. Então vamos falar da administração interna. As coisas também não vão bem. As agressões às forças de segurança multiplicam-se, as polícias perderam a autoridade e as populações o respeito por quem nos defende. O que faz o Governo? Nada. Assobia para o lado e normalizou as agressões às forças de segurança. Normalizar as agressões é o pior que podemos fazer num Estado de Direito. Como tínhamos avisado, a criminalidade jovem aumentou bastante, mais de 30%. E nada tem sido feito por este Governo. Não, Sr. Ministro da Administração Interna e Sr. Primeiro-Ministro, não está tudo bem. O Estado está a falhar na proteção aos portugueses. E falha porque as polícias não têm meios. Porque cada vez mais os concursos vão ficando com menos jovens porque a profissão não é atrativa. E se formos à matéria dos incêndios, continua a descoordenação entre proteção civil e bombeiros. Deixar os bombeiros de fora do comando do incêndio é indigno para quem é voluntário e está sempre na linha da frente do combate. A proteção civil falhou. O Estado falha porque não limpa os terrenos e tragédias como Pedrógão podem repetir-se sempre, pois o Estado não cumpre as suas obrigações. A proteção civil continua a ser um cacique socialista que serve apenas para alimentar os lobbies partidários. Mas, para o PSD, também estes casos não merecem a censura a este Governo. Na economia e nas finanças, cofres cheios e povo na miséria. É isto o socialismo. A taxa de pobreza a aumentar. Regiões como a Madeira, com quase 30% da população no limiar da pobreza. Pessoas à espera da esmola socialista, de cheques de 125 euros ou de 50 euros. Um povo na miséria, de mão estendida, para que todos possam agradecer a António Costa. Apoiar as populações é dar trabalho digno, com salários dignos e pensões dignas a quem trabalhou e descontou uma vida inteira. Senhor Ministro da Economia, é uma realidade que precisamos de mão de obra. Mas também é verdade, não é a mão de obra dos acordos com Marrocos, Índia ou Guiné Equatorial que nos vai resolver os problemas. Precisamos de mão de obra qualificada e não desta que têm trazido para Portugal, arrastando consigo as redes de tráfico humano. Precisamos de criar condições para os nossos jovens se manterem no país, para que as nossas universidades não estejam apenas a formar jovens para emigrar. Mas para o PSD, também isto não é motivo de censura a este Governo. Veio o PSD agora dizer que quer baixar impostos, mas nem uma palavra sobre os combustíveis. Desde maio que todas as semanas gasóleo e gasolina têm aumentado. Já chegou a valores que nem na Troika existiram. Os empresários estão cada vez com mais dificuldades. Os portugueses têm de optar por ir trabalhar ou pôr comida na mesa. Entretanto, veio o Governo com mais uma medida emblemática. IVA zero para os produtos dietéticos. Senhor Primeiro-Ministro, dieta já os portugueses fazem quando vão ao supermercado e o dinheiro não chega para comprar o pão, a fruta ou a carne. Não são estas medidas que vão resolver os problemas dos portugueses. Mas para o PSD, também aqui não existe motivo para censurar este Governo. Podíamos ir ao ambiente. Ao ambiente onde o Sr. Ministro diz que limitar o consumo de água ou aumentar o preço é a solução para poupar água. Ou seja, pagar, pagar, pagar. É assim que se resolvem os problemas que o Partido Socialista quer que os portugueses façam. Aumentar a carga fiscal, pagar mais impostos e aumentar os preços. Na agricultura, podemos ir às promessas de pagamento de indemnizações por causa da seca, que continuam sem ser cumpridas. Ou ainda há uns dias o Ministério voltou a falhar os pagamentos da PEPAC que se tinha comprometido com os agricultores. Palavra dada não é palavra honrada. Como a palavra da Sra. Ministra da Coesão Territorial, que anunciou uma diminuição das portagens na A23, A24 e A25 até março de 2023.
O março já foi, o abril, o maio, o junho, o julho, o agosto, o setembro está a acabar e continua tudo igual. Os portugueses continuam a pagar cada vez mais portagens. É esta a palavra dada por este governo socialista. Mas, para este PSD, também aqui não existe motivo para censurar este governo. Senhora Primeiro-Ministro, este é o pior governo da história do Portugal Democrático. O Partido Socialista que suporta esta maioria pintou, como de costume, o país cor-de-rosa. Aquele país que existe nos contos de fadas, mas não na realidade nem no bolso dos portugueses. O socialismo é uma máquina de fazer pobres, para não se livrarem das amarras do Estado. À hora que aqui estamos neste Parlamento, muitos não sabem como vão conseguir aguentar até ao fim do mês. Como vão pagar as contas, o aumento do crédito à habitação, os livros dos filhos e a própria alimentação. Portugal é um país pobre, porque sempre esteve amordaçado pelo sistema de PS e PSD. Um país que se habituou a subsídios e não a trabalho. Um país que tem tudo para ser grande, mas é grande apenas para alguns. Sim, queremos ricos. Queremos um país rico. Queremos um país onde não existe a pobreza. Pode o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias meter medo aos portugueses com a extrema-direita. Não nos pode chamar racistas, xenófobos e antidemocráticos. Temos tanta legitimidade para estar neste Parlamento como os senhores que estão aqui sentados. Portanto, exigimos respeito aos 400 mil portugueses que votaram no Chega. O que dizer dos partidos da oposição? Se percebemos o incómodo do Bloco de Esquerda e do PCP, porque sabem que são os cúmplices de António Costa, foi com eles e por culpa deles que em 2015 se fez a famigerada geringonça. Mas, e o PSD? Onde anda aquele PPD de Francisco Sá Carneiro que foi sonhado e ainda hoje idolatrado por alguns? Onde anda? Desapareceu por completo. Vendeu-se ao socialismo. Concordo com o deputado Paulo Rios de Oliveira quando disse: os portugueses esperam mais do PSD. É verdade, Sr. Deputado. Não pode Luís Montenegro andar pelo país a criticar o governo, a dizer que tudo está mal e depois, quando se debate uma moção de censura que visa censurar este governo, ficar calado e abster-se. Na política não há mas. Ou sim ou não. Ou querem uma alternativa à direita ou preferem colar-se ao PS. Este é o PSD dos 3 Fs. Frouxo, fraquinho e fofinho. Não contem... E vou terminar, Sr. Presidente. Não contem com o Chega para isso. Já na Madeira preferem juntar-se aos socialistas, tal como a Iniciativa Liberal, do que se juntarem à direita. Hoje não há NIM. A abstenção social-democrata é a cumplicidade com as políticas socialistas e com António Costa. Pode Luís Montenegro dar as voltas que quiser ao país. Pode vender o que quiser. Pode até fazer o pino ou dizer que o Chega está ao lado do PS, porque os portugueses sabem de que lado é que está o Chega. Somos a voz dos portugueses comuns, daqueles que PS e PSD ao longo dos anos mandaram emigrar ou torturaram a impostos. Somos a voz dos portugueses que querem uma mudança. Somos a única oposição ao socialismo. E vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que hoje está um dia lindo. Um dia de sol. O dia ideal para censurar este governo de António Costa e enviar o socialismo para o caixote do lixo da história. Ouvi comentadores a dizer que o Chega é o problema. Estão totalmente enganados. O Chega é a solução para Portugal. Disse.